Olá, amigos. Mais uma oportunidade de revermos os ensinamentos do Cristo através das lições que Emmanuel nos passa neste livro, Vinhas de Luz. E o capítulo de hoje é o 172, o título é Manjares, baseado na carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes de iniciarmos ao nosso comentário do texto de hoje, do item escolhido de hoje, vamos por um momentinho, como todos os encontros espíritas, como todas as nossas reuniões espíritas, vamos por um momento, breve que seja, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, ao nosso Pai Criador, ao amado Mestre Jesus, a todos os benfeitores espirituais, principalmente aqueles que orientam a casa aqui do Frei Anselmo, para que nos ampare, nos deem um entendimento daquilo que nós precisamos entender com essa lição de hoje. Que nós possamos estar atentos no nosso dia a dia, na aplicação do ensinamento feito, que possamos ser luzes na vida das outras pessoas e encontrarmos também luminares que orientem as nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Então, o texto de hoje, conforme eu estava dizendo para vocês, é o capítulo 172 do livro Vinha de Luz. A psicografia é do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, mas a autoria é de Emmanuel. E ele, então, nesse texto, ele traz como mote, como motivo do nosso estudo, o capítulo 6, versículo 13, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e que diz o seguinte: os manjares são para o ventre, e o ventre são para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Olha que interessante, né? Essa colocação de Paulo. E quando a gente fala manjares, né, a gente só pensa naquelas delícias que aqui estão, né, que nos trazem e que acendem o nosso apetite, né? Essa coisa da degustação, de querer estar saboreando coisas. Vamos guardar isso. E vamos ver o que Emmanuel nos trouxe nesse texto que é muito esclarecedor. O alimento do corpo e da alma. No que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesmo. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível.
esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a continuidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha o Evangelho, o eloquente aviso de Paulo. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Olha que interessante essa colocação que Emmanuel nos traz, observando essa carta de Paulo aos Coríntios, para ver o quão atual são as escrituras e os conselhos que Paulo dava lá no início da nossa jornada no cristianismo nascente, desse cuidado que devemos ter. Olha, o alimento, tanto do físico quanto do espiritual, são os meios para a nossa evolução e não são o fim, né? Não é evolução em si mesmo. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Mas muitas pessoas fazem exatamente o contrário, né? Acham que só beber, comer e dormir, né? A frase é bem essa: beber, comer e dormir, e nada mais interessa. E quando nós, porventura, chegamos perto e falamos assim: olha, mas pense bem, a vida não é só isso. A vida tem algo mais. Porque Deus então criaria mundos como os nossos, criaturas como nós, seres pensantes, para que permanecêssemos na mesmice, para que não evoluíssemos, né? Ele busca então nos despertar, e muitas vezes nós também fazemos ouvidos moucos a esses apelos do Espírito. E é importante que nós percebamos isso. Há o alimento do corpo e há o alimento do espírito. E esse alimento do corpo é tão necessário, é tão preciso para que mantenhamos este corpo que serve ao nosso ser essencial, ao nosso espírito, para que possamos fazer a jornada aqui, nessa bendita oportunidade que nos é dada a cada reencarnação, para que nós possamos evoluir, aprender cada vez mais, tornarmos pessoas melhores, pessoas mais esclarecidas e não apegadas a essa matéria que é perecível. Assim que os órgãos começarem a denunciar falência, decrepitude, o corpo não resiste mais, e como ele não tem mais condições de vitalidade para manter o espírito se liberta, emancipa-se e volta à pátria espiritual. Coisa que muitos não querem saber, não querem nem ouvir, mudam de assunto. Ah, Noeli, lá vem você já querendo falar de espiritismo. Não é só espiritismo, isso é vida. Será que nós fomos criados para viver somente essa vida nesse plano físico? E quando nos bate aquele sentimento de saudade que a gente não sabe de onde vem, aquele sentimento de que nos falta algo, que nós não entendemos, embora de material tenhamos tudo. Vamos falar a verdade, se você está me assistindo através de um computador, você está ligado a uma rede, você tem provavelmente um teto que o abriga, você tem as roupas que te protegem, você tem o alimento,
Muito provavelmente, se tiver alguma enfermidade, está assistido por algum medicamento, seja ele espiritual, seja ele do plano físico. Então, nós precisamos dessa matéria. Temos a bendita oportunidade da reencarnação, mas não somos só isso. A cada dia nós temos a experiência dessa emancipação da alma. A cada noite, quando o corpo descansa, a parte física repousa para o merecido descanso e refazimento, o espírito que não está preso a essas necessidades materiais, ele se emancipa e, de acordo com seu grau evolutivo, percorre locais aonde possa estar junto às pessoas que se lhe assemelham nos sentimentos, nas afinidades, nos interesses e continuam aprendendo, evoluindo. Certo, há aqueles que não querem saber de algo mais desta realidade da vida espiritual, que ficam muito próximo ali do seu próprio corpo, amedrontados de quererem usufruir desta liberdade que o Espírito nos proporciona. Emmanuel fala muito bem aqui quando ele diz assim, a alma, efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Isso quer dizer, essas nossas necessidades físicas de dormir, de comer, de estarmos aqui sentindo as coisas do mundo, são necessidades como são, né? Para a semente, a necessidade de ser enterrado numa terra, né? E colocado ali um adubo. Mas olha o que ele fala a seguir. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Então, é preciso que a semente colocada ali, naquele aconchego da covinha ali, né? Para receber as benesses, os benefícios que são necessários para o seu crescimento, trazido através do adubo, o que acontece com a semente? Ela simplesmente rompe-se, né? E deixa brotar a vida. E essa vida, então, vai produzir, seja lá qual espécie de semente essa, né? As delícias, os sabores que nós depois degustamos. Ou se for uma árvore, ela vai oferecer vida a tantos outros seres. Imagina uma árvore, o quanto ela não beneficia as pessoas, né? Seu tronco caudaloso, suas folhas, suas copas, seus ramos oferecem lugar para aninhar os passarinhos, né? Seus ramos, sua copa, oferece a sombra para aquele que está cansado, que pode se abrigar e suavizar-se um pouquinho das situações mais quentes do dia, né? As flores que perfumam o ambiente, os frutos que podem ser saboreados. Vejam que uma simples árvore, que teve origem numa sementinha, e essa sementinha não quis as coisas boas só para ela. Não ficou ali só ela deliciando-se do adubo que veio. Ela, usando a palavra mais simbólica, se sacrificou, se arrebentou para que a vida surgisse. E eu observo isso nos nossos dias, na nossa vida. Se nós ficamos nesse mesmo comezinho de sempre, nessa nossa rotina da matéria, né, de lutar pela sobrevivência material, que é necessária, mas se nos esquecemos de dedicarmos um tempo ao aprimoramento do nosso espírito, do nosso ser essencial,
da nossa parte que verdadeiramente continua quando esse corpo jamais não serve, o que estamos fazendo nós neste momento das nossas jornadas? É tempo de acordarmos. Estivemos muito tempo adormecidos e agora, neste milênio, nós temos que acordar. Estamos iniciando o terceiro milênio de consciência e estamos preparando esse planeta de regeneração. Alguns, como dizem os benfeitores espirituais, já se encontram nesse estágio de regeneração, posto que se dedicam, tal qual a semente, de não cuidar só de si, mas que cuidam de tantas outras vidas e oferecem tantos benesses a quantos se lhe acorrem. Veja Irmã Dulce, veja Divaldo, veja Chico. E quantos antes deles já fizeram isso? Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. E nós vamos dizer, mas era uma Mahatma Gandhi, mas era uma Madre Teresa de Calcutá. Mas nós também somos da mesma estirpe deles. Somos irmãos, gerados pelo mesmo Pai Criador. E que nos dá todas as possibilidades, todas as oportunidades, todas as habilidades. Basta que saiamos da nossa zona de conforto, de querermos só usufruir das coisas que nos são oferecidas, mas também doarmos de nós, no nosso dia a dia, com as pessoas que conosco convivem, amparando-nos mutuamente. Eu posso ter uma coisa do que você precisa, mas você pode ter duas, três de que eu estou necessitando. Então, quando juntos estamos, juntos crescemos, porque você cede alguma coisa e eu cedo outras coisas, e é aquilo que nós chamamos de sinergia, quando 2 mais 2 não são simplesmente 4. São muito mais. São 6, são 8, são 10, são 1000. E é isso que nós não entendemos, que é exatamente o que precisamos mais fazer. A prática da caridade, ela ativa essa sinergia em nós. Quando agora estamos eu e você aqui, é uma ação sinergética iniciada. Porque esse vídeo vai permanecer aí. E ao mesmo tempo em que você está ouvindo, partilhando comigo, pode ser que tenha mais 2, 3, 4 pessoas fazendo a mesma coisa. E aí, no decorrer de um tempo, quantas pessoas não estarão compartilhando conosco dessa ideia que Paulo nos trouxe, dizendo dos manjares. Mais que esses manjares materiais, que tanto nos deliciam, os manjares espirituais, estes momentos de reflexão, produzem muito mais. Nos dão muito mais alegria, nos dão muito mais sensações e nos preparam, no ser essencial, para esse avançar contínuo que nos é necessário, que nos é dado, que é a lei do progresso. Se você for lá no livro dos Espíritos e ler sobre as leis morais e ler a lei do progresso, ela é inexorável. Se você emperra, mas o progresso continua. E as outras pessoas continuam progredindo. Se hoje não somos tal qual Mahatma Gandhi, ou Irmã Dulce, ou como Divaldo, foi porque nós paramos. As oportunidades foram dadas. Ou porque também, muitas vezes,
fomos criados depois deles, para que eles, como luminares, viessem adiante mostrando: olha, eu estou seguindo a estrada, o caminho, a verdade e a vida, iniciada por Cristo, por Jesus, lá atrás. E hoje nós só temos que seguir essa estrada que já foi preparada. Nós só temos que fazer isso. Seguir o exemplo do Cristo, que não deixou nada escrito. Nada escrito. Só deixou exemplos. Exemplos de amor, de luz, de caridade, de compreensão, de tolerância, de amor. Tudo isso de que ainda somos carentes no limiar do terceiro milênio. Vamos caminhar juntos, unidos, firmes, solidários, fraternos, para a busca e para a conquista desses valores que desprezamos durante toda a nossa jornada, que é milenar. Não começou quando nós fizemos os nossos pais fizeram o nosso registro nessa encarnação. Tivemos muitas outras vidas e, tal qual esta, desperdiçamos o tempo. É tempo de recuperarmos o tempo perdido. Que essa recuperação comece agora, preparando-nos para um mundo melhor, um mundo que queremos, que sempre almejamos. E alguém pode dizer: poxa, Noeli, mas você já está dobrando o cabo da boa esperança, como dizem, você vai querer plantar um mundo melhor? A doutrina espírita nos explica que somos herdeiros de nós mesmos. E como tal, precisamos começar agora, nesta encarnação, para que quando reencarnarmos, lá adiante, sabe-se quando, aquilo que plantamos hoje, a sementinha plantada hoje, esteja como uma árvore frondosa, dando abrigo aos caminhantes cansados que querem descansar, encostado no seu tronco, dando abrigo para as aves que fizeram nos seus galhos os seus ninhos, dando as flores que perfumam o ambiente, dando os frutos que alimentam e satisfazem aqueles que deles necessitam. Mas é preciso que nós plantemos a árvore hoje. Como dizem, aquele que planta uma tamareira, dela não come o fruto, porque ela demora 80 anos para frutificar. Então, precisamos começar hoje, plantar nesta encarnação, para colhermos no nosso retorno, uma vez que nós acreditamos nas vidas sucessivas. E que plantemos boas sementes, que sejam adubadas com valores verdadeiros, aqueles que nos levam para a vida eterna, aqueles que nos conduzem para as pegadas do nosso Mestre Jesus. Que possamos seguir juntos, firmes, sem deixar nenhum para trás, já que o Mestre mesmo disse: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá, não é? Então, tal como nos foi ensinado, possamos seguir juntos, firmes, acreditando cada vez mais, estudando, porque ele fala também: quem nada planta, não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira do seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Então quem fica parado, né, não faz nada, não consegue nada. E quem fica no mundo só gastando com as fantasias da materialidade, do materialismo, também está desperdiçando tempo. E, na verdade, o corpo deve estar a serviço da alma.
E esse é o nosso caminho. Nós temos um manual de sobrevivência para todas as encarnações, que é o Evangelho do Mestre Jesus. Que nós possamos segui-los, porque o manual está aí, existe o manual. Muitas vezes nós falamos assim, mas a gente reencarna e vem sem o guia do usuário, né? Vem sem o manual. Nós temos o manual. Desde que o Mestre Jesus veio para a Terra, ele deixou o manual. Nada que ele tenha escrito, mas tudo que ele exemplificou e que demonstrou que mesmo em situações adversas pode ser aplicado. Se ele aplicou há mais de 2000 anos atrás, quanto nós já não caminhamos em termos de civilização, de esclarecimento, que nós não possamos estar utilizando hoje. E o Evangelho do Mestre é por amor, entendimento, solidariedade, fraternidade. É esse o nome que nós damos à caridade. Todos esses bons sentimentos culminam na caridade, ou a excelência de todos os sentimentos e de todas as virtudes, que é o amor. Apliquemo-nos nisso, que é o que de melhor nós podemos fazer. E assim estaremos seguindo o caminho do Mestre Jesus. E que os benfeitores espirituais, esses nossos amparadores nessa caminhada, possam estar ali firme, nos inspirando às boas ações, aos bons sentimentos, às boas atitudes, às boas palavras e, mais que isso, aos bons pensamentos. Porque tudo isso é regido pela energia forte, potente dos pensamentos. E por isso mesmo, nós vamos agora começar a fazer um exercício que é o de doação daquilo que mais nós precisamos, do amor, da caridade, desse entendimento. Vamos fazer uma vibração juntos? Bem tranquilinhos, bem sossegadinhos? Vamos lá então, unamos os nossos corações e deixemos emanar tudo de bom que há em nós. Que a luz do Mestre Jesus envolva o planeta Terra, principalmente nas áreas que estão em conflito, abençoando as mentes dos governantes e que possam estar mais compenetrados dos seus deveres para com aqueles que dirigem e não nas suas questões pessoais. Que essas mesmas luzes, essa mesma energia com que o Mestre envolve o planeta Terra, faça com que as árvores se beneficiem, os rios sejam despoluídos, os mares também. Que a nossa psicosfera se torne mais rarefeita para que possamos receber o amparo do alto. Graças a Deus. E com essa alegria, com esse bem-estar que estamos sentindo agora, vamos agradecendo a todos os benfeitores que conosco estiveram nesse poucos momentos de reflexão, principalmente a Emmanuel, que nos trouxe esse título dos manjares, trazendo a ideia das coisas deliciosas da terra, mas lembrando que essas coisas deliciosas, conquanto materiais, serão aniquiladas. Mas a nossa essência, nosso espírito, por ser espírito, porque tem a sua parte imaterial, permanecerá. E nisso nos distinguimos e nisso nos identificamos como filhos do Pai Maior. Possamos fazer com que os nossos dias sejam mais radiosos, mais proveitosos e que façamos do corpo aquilo que ele veio,
a ser, sustentáculo do nosso ser, mas que nós continuemos buscando a evolução espiritual, o nosso aprimoramento moral, porque é dessa gradação, é dessa elevação que nos distinguiremos quando retornarmos à pátria espiritual. Que tenhamos uma ótima semana, que permaneçamos na paz do Mestre Jesus, sob o amparo de todos os benfeitores espirituais. Que assim seja, graças a Deus.